Olá, mais uma reunião Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Hoje é segunda-feira, dia 2 de junho de 2025, nossa 16ª reunião. Estamos continuando aqui com o Sermão da Montanha, quinta reunião sobre o Sermão da Montanha. Vamos falar sobre a nova justiça. Sempre esclarecendo que o nosso estudo é feito à luz da doutrina espírita, codificada por Kardec. Não tem intenção nenhuma de discutir com ninguém, brigar com ninguém, e apenas trazemos o que a gente estuda dentro da doutrina espírita. Eu uso o texto da Bíblia de Jerusalém, toda a citação é o texto da Bíblia de Jerusalém, e uso o estudo, a Bíblia do Peregrino, e também uso a Bíblia de estudo do NVI. Como fonte de pesquisas, eu estou usando nesse novo dicionário da Bíblia aí, um comentário bíblico do MacArthur, e também nesse site Logos aí, que tem várias versões de Bíblia, e também vários comentários, e também uso bastante essa referência aí. Fontes espíritas, eu uso o comentário do Espírito Emmanuel, tudo psicografia de Chico Xavier, as obras básicas de Allan Kardec, e também um estudo aprofundado da doutrina espírita, são apostilas que a FEB produziu, que tem bastante coisa interessante ali. Também uso novo estudo do Evangelho Redivivo, que a FEB também publicou, e também uso bastante esses livros do Carlos Pastorino, Sabedoria do Evangelho. Nosso objetivo hoje é a gente falar sobre essa nova justiça, que Jesus comenta lá, fala sobre as leis judaicas, né? E aí ele fala sobre o cumprimento da lei, fala que a nova justiça é superior à antiga, e depois ele fala do amor aos inimigos. Paulinho chegou aí, ele vai adorar falar sobre esse assunto. Então, ele começa, Jesus fala assim: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Então, o que era a lei e os profetas? Tá? A lei e os profetas é tudo que está lá no Antigo Testamento, né? Mas a lei mesmo, é a Torá. O que é a Torá? É o Pentateuco mosaico. E tem também o Talmud. O Talmud é uma coisa mais recente. Mas o Talmud ele tem vários escritos, a gente vai falar sobre ele também. Tem várias... são livros sagrados para os judeus que não estão necessariamente na Bíblia judaica. Então, é a Torá, a Bíblia judaica, que são os profetas, e o Talmud, essas aí são a lei judaica. A Torá são os 5 livros, né, do Pentateuco mosaico, que é a Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em hebraico, os nomes dos livros são as primeiras palavras do texto. Então, Gênesis é no princípio, a primeira palavra do texto da Gênesis é no princípio. Aí, em hebraico, é Bereshit. Êxodo começa com eis o nome, então ficou Shemot e assim por diante, né? Então, Bereshit, Shemot, vai Igra, Bemidar, Debarim, são esses os nomes em hebraico desses livros. E o Talmud, essa coletânea de livros sagrados judeus, registros das discussões rabínicas e que pertencem à lei e à ética judaica. Por que isso é interessante? Porque muito do texto, né, o texto hebraico, ele vem através da tradição oral. Quando a gente olha aqui o texto, né, da Bíblia, né, a gente vai lá, quando Jesus está falando da nova justiça, ele fala assim: ouvistes o que foi dito pelos antigos, né? Não matarás. Ouviste o que foi dito pelos antigos. Sempre fala ouvir. Por que ele está falando ouvir? Porque aquilo tudo era passado para as pessoas através da tradição oral. E essas discussões, as discussões mais importantes, elas eram registradas e acabaram virando esse Talmud aí, que é um registro gigante de tudo que era importante, que era discutido, que é discutido pelos judeus, pelos os rabinos, né? Os rabinos, então, traziam, tudo que eles traziam de novo, essa ética, essa lei, coisas que eles traziam novo, era registrado no Talmud. Então, assim, quando ele está falando de lei, né, do Pentateuco judaico, a primeira coisa que a gente fala da lei, né, são os 10 mandamentos, né? Então, assim, o Decálogo. Se a gente olhar lá na Bíblia, né, no Êxodo, como é que funciona? Primeiro, lá no capítulo 20,
Moisés subiu, né, a montanha, e é lá ele recebeu os 10 mandamentos. E quando ele desce, ele fala para o pessoal. Ele transmite de forma oral os 10 mandamentos. Mais tarde, ele volta de novo, né, lá no Monte Sinai, e ele vai falar no Êxodo 32, lá no capítulo 32, ele recebe as tábuas. Então, Deus crava, né, marca nas tábuas com fogo os 10 mandamentos. E aí, quando ele desce, ele fica lá 40 dias, lá em cima. O povo perde a fé e faz lá o bezerro de ouro. E aí, quando ele chega, ele xinga todo mundo e quebra as tábuas. Aí depois Moisés sobe de novo, e com raiva. Porque se não aguenta esse povo, não. E aí a velha fala, tu quebrou as tábuas? Faz de novo você. Aí ele manda Moisés fazer as tábuas, escrever nas tábuas de pedra, né, os 10 mandamentos. Né? Então, o decálogo é passado 3 vezes, não é uma vez só, os 10 mandamentos. E a gente, às vezes, fica com aquela visão dos filmes, eu, pelo menos, tenho muito isso. Eu vejo um filme ou um seriado que fala sobre a Bíblia, a gente fica com aquilo na ideia. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que tem umas diferenças, né? Então, assim, na Bíblia, ele é passado 3 vezes. E aí, eu consegui tirar uma foto das pedras, né, das tábuas da lei. E, inclusive, a foto eu descobri que foi escrita em português, olha aí. Tem os 10 mandamentos, né? Não terá outros deuses antes de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem adorará, não tomarás o nome do Senhor em vão, lembra-te do dia de sábado para santificar, honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho e não cobiçarás. Esses são os 10 mandamentos básicos. Mas, além desses 10 mandamentos, quando você lê lá o Pentateuco, né, existem várias regras no Levítico, no Deuteronômio e em Números. E eu sei que o pessoal estuda isso, né, diz que foram 613 leis. Existem 613 leis no Pentateuco, na Torá. E essas são as leis sobre as quais Jesus está se referindo. E os profetas são os textos dos profetas que estão na Bíblia do Antigo Testamento. Então, eles também trouxeram várias informações, várias coisas, várias broncas, né? Eles dão broncas, mas sempre se baseando na lei, nas 613 regras que estão lá na Torá, dentre as quais essas 10 aí são as principais. Seria a lei civil, no caso. A lei civil. Né? Então, quando Jesus fala não vim destruir a lei. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, né? Não vim revogá-los, mas vim dar-lhes pleno cumprimento. Porque, na verdade, vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só iota, nenhuma vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. E ele está falando que nem nada dessa lei vai deixar de acontecer. Mas aí pensa bem do que Jesus está falando. É da lei divina. Né? Ele não vem revogar os 10 mandamentos. Nada daquilo vai passar. Ele quer dizer que nada vai ficar obscuro, né? Nada vai ficar sem entendimento. Né? A gente vai ter que evoluir o bastante até compreender isso aí e praticar, né? Quando ele fala nenhum iota, o iota seria o traço do T. Só que eles não têm, em hebraico eles não têm isso, né? Uhum. É um sinal, é um pingo do I. Tem o traço do T. Né? Não vai faltar, vai ter nenhum pingo no I, nenhuma vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aí Jesus continua. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazer o mesmo, quer dizer, a violar, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado de grande no reino dos céus. Então aí Jesus está falando, né? Olha, né, não basta saber a lei, é preciso praticar e ensinar. Né? Ensinar como? Ensinar com exemplo. Né? E aí Jesus, então, entra na lei. Ele continua, ele fala assim, ó, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Lembra que está falando, de novo aquela ressalta, né? Ouviste o que foi dito. Quer dizer, Deus falou.
Deus falou, não matarás. Aquele que matar vai ter que responder a um tribunal. Na lei mosaica, né, nas leis civis, está lá. Tem vários tipos de... Ele tipifica os homicídios, né? Então, dependendo do tipo de homicídio, você tem uma ou outra punição. As punições são de acordo com o tipo, homicídio doloso, homicídio culposo, com outros nomes, mas é por aí que ele vai, né? Então, ele permite, Moisés aceita. Fala, não matar, mas se matar, existe como você ser punido, você pagar por isso. E aí você tem que responder ao tribunal. Aí Jesus fala assim, eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o irmão terá que responder no tribunal. Não precisa matar. Não precisa matar. Basta apenas você ficar com raiva do irmão, já vai ter que responder no tribunal. Aí ele continua. Aquele que chamar seu irmão de inútil estará sujeito ao julgamento no sinédrio. E aquele que chamar de louco terá de responder na geena do fogo. Eu ressaltei aqui, por que, né, alguém ficaria chateado? Você é um inútil. A gente ouve falar isso tanto, né? Você é um inútil. Tem até a música lá do Traje Rigoroso, somos inúteis, né? Porque inútil e louco, na época, eram insultos graves. Esse texto essa informação está na Bíblia do Peregrino. E ele significava, segundo a Bíblia do Peregrino, que você estava chamando a pessoa, estava falando com desprezo, você podia denotar rancor e inveja. E isso dava briga. Você chamar alguém de inútil dava briga, ou de louco. Né? O pessoal saia no tapa por causa dessas informações, desses insultos. Então, por isso que ele fala, aquele que se encolerizar contra o irmão, aquele que ficar com raiva e xingar o cara de inútil, ou de louco, por exemplo, ou de outra coisa, né? Essa pessoa vai estar sujeita ao julgamento do sinédrio, e aquele que chamar de louco, que é pior do que inútil, aparentemente, vai ter que responder na geena do fogo. A geena era o similar ao inferno. Não tem a mesma conotação do inferno cristão, mas era um lugar de fogo, um lugar ruim depois que você morre. Então, assim, Jesus está falando isso. Então, Jesus esclarece claramente que o homicídio moral é tão ou mais grave do que matar de verdade. A questão é a intenção, né? Porque depois que você vai praticar, a intenção vem antes, né? Então. Isso aí. Então, Geena aí, o que ele quer dizer? Que é tribunal? Não, a Geena é como se fosse um inferno. Ah, tá. Dos hebreus. Eu confundi aqui. Não é o inferno no sentido do inferno do católico, é um lugar que quem morre e vai e fica para o resto da eternidade lá. Mas é um lugar ruim. Isso depois a gente pode conversar sobre isso, mas para agora dá certo aqui. Então, Jesus esclarece que o homicídio moral é tão mais grave que matar e que só o homicídio moral, só você pensar, você está passível a ter que passar por um resgate doloroso. Né? Você ficar com raiva, você ficar xingando os outros mentalmente, você vai ter consequências sobre isso. Uma coisa interessante. E aí, outra coisa interessante nesse texto aí, é que Jesus fala ali, primeiro, se você ficar com raiva, tu responde no tribunal. Se você chamar um cara de inútil, você vai chamar um irmão, né? De inútil, você vai ter que passar por um julgamento no sinédrio. E depois, chamar de louco, vai para a geena de fogo. Quer dizer, ele divide em 3 graus. Né? Só você ficar com raiva, você vai para o tribunal. Se você xingar o cara de uma coisa pesada, mas não muito, você vai ter um julgamento no sinédrio, que era o nível máximo, né, do julgamento, como se você vai para o STF, né? E se chamar de louco, você vai para a geena, vai para o inferno, é uma punição máxima, né? E ele não admite, o que é interessante, Jesus não admite a hipótese de homicídio físico, que estava na lei mosaica, porque a pessoa que matar, era morta. Isso é uma coisa interessante, a gente fala, né, o olho por olho, dente por dente, mas se você pensar bem, isso era
isso foi uma evolução da lei, porque antes, quando uma pessoa chegava lá, digamos assim, eu fui lá, matei alguém da família da Ivana. Aí a família da Ivana vai lá, vai matar a mim e a minha família inteira, como vingança. E era assim que funcionava. Quando Moisés veio, né, o código de Hammurabi, né, que veio e trouxe olho por olho, dente por dente, vamos falar assim, não foi Moisés que trouxe, ele pegou assim emprestado, mas quando aplicou, ele estava falando, gente, vamos diminuir essa carnificina toda, que foi uma evolução. A gente parece que é bárbaro ainda, mas lembra que aquele povo que estava lá era um povo ainda no mundo primitivo, né? Então, Jesus nem sequer admite a hipótese de homicídio físico. Então, assim, aquelas pessoas que falam, tem que matar bandido bom, bandido morto, e que se diz cristão, não é, né? Isso não é uma posição cristã, né? Isso é uma posição eu sempre falo, né, do ímpio, do impiedoso. Porque ali, né? Olha só, eu sempre falo isso, né? O mandamento é não matarás, acabou. Lá não diz assim, se pode, né? Se, não tem se, é não. Acabou, exatamente. né? Não tem se. Né? As leis depois mosaicas, porque o que aconteceu? Moisés falou, não tem jeito, os caras... Então a gente tem que criar uma maneira de lidar com isso. E aí são criadas as regras. É que, na verdade, o que Jesus quis falar aí, né, assim, é o comprometimento espiritual de cada um, né, quando a gente pratica, a gente mata, né? É igual que você está falando do moral, né? O homicídio moral, não é? A gente não precisa agredir, matar fisicamente uma pessoa. Você acaba com a esperança, você mata a esperança das pessoas, você mata o sentimento das pessoas, não é? A gente consegue fazer isso, e a pessoa está vivinha, e a gente está agindo assim, né? Então, eu acho que a questão que Jesus fala aqui é o nosso comprometimento, é o que a gente vai se comprometer espiritualmente com isso, né? Então, e Jesus continua o texto, eu não botei aí, né? Ele fala assim, portanto, se estiverdes para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Isso aí. Né? Faz as pazes com o inimigo enquanto está a caminho, porque depois fica mais difícil. Porque as leis mosaicas, elas definiam, quando você fazia alguma coisa, você fazia um sacrifício externo. Isso. Um sacrifício material. E o que Jesus está trazendo para a gente é que nós vamos ter que passar por um julgamento moral, né? Que as pessoas não entendiam ainda, né, o que ele estava falando, né? Mas eu vou passar aqui, vamos passar lá adiante. Vai falar de arrependimento, tu vai passar por isso ou não? Não, agora nesse momento não. Então... Aí, então, o que ele vai falar? Ele continua, né? Ele fala, vai antes de você vai reconciliar com teu irmão. Assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário, enquanto está com ele no caminho, para não acontecer que teu adversário te entregue ao juiz. O juiz ao oficial de justiça, e assim seres lançado na prisão. Olha só uma coisa interessante, né? Entrega para o juiz, aí o juiz vai te entregar para o oficial de justiça, e depois você vai ser lançado na prisão. Então, quem é o adversário? Né? É o inimigo. Quem é o juiz? A sua consciência. Quem é o oficial de justiça? Depois que a gente desencarna, né, a gente vai chegar lá, vai estar na hora de reencarnar. André Luiz mostra lá. Aí na hora que tu vai reencarnar, tem uns espíritos lá, guias, né, que nossos mentores, aí vão falar assim, cara, não tem jeito não, tu vai ter que reencarnar. E a tua reencarnação vai ser num corpo, blá, 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 uma prisão. A gente vai ser lançado na prisão. Né? Então, Jesus está falando aí, né, que a gente... Né, e esse adversário, o inimigo não precisa ser outra pessoa. O inimigo pode ser as nossas más tendências. Né? Essa prisão aí, não necessariamente também, pode ser um corpo, não é? A Exatamente. gente vai ficar ligado àquele a quem a gente prejudicou, porque aquilo que, né, vamos dizer, essa energia que foi criada, né, esse vínculo negativo, ele vai ter que se desfazer. Então, vai ser uma prisão. Em vez da gente estar seguindo em frente, a gente vai ficar ligado ao adversário, né? Vamos dizer assim. Exatamente, é outra visão, né? Você pode ver, o adversário é você mesmo,
o juiz é a tua consciência, né? E o oficial de justiça é a lei te obrigando a você cumprir, você se ressarcir, né? O mal que você fez, e a prisão é você ficar preso naquela situação até você resolver. Isso. Então, várias visões, né, a gente pode, eu sempre falo, né, quando você estuda o evangelho, a gente pode ir tirando são várias camadas, né, que a gente pode ir tirando, né. Então, assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário enquanto está com ele no caminho. Porque é melhor a gente resolver rápido. Aí, né, André, a pessoa fala assim, com ele. a pessoa tenta resolver as dificuldades da vida dessa forma, matando alguém. Aí fala assim, acha que resolveu o problema, né? Matando a pessoa. Olha só, que engano, né, gente? Exatamente. É isso aí. Igual que eu estou falando. Agora as pessoas falam assim, um criminoso. Né? Vamos vamos matar o criminoso. Mas esse criminoso, ele vai ficar preso ali, ó. Né? Ele está preso. A gente que também tá mandando matar ele, também está preso aquilo ali. Então, a gente vai passar por situações que a gente nem sabe como é que vai resolver. Porque a lei, que é a reencarnação, favorece ali a lei de ação e reação. Então, é o nosso livre-arbítrio que decide o que a gente vai fazer. Por isso que Jesus fala ali, antes de você, se tu está indo fazer uma oferenda, né, para se livrar de um pecado lá, esquece a oferenda, vai primeiro reconciliar, depois tu pode tentar, né, reparar. Por isso que Jesus está revogando a lei. E aí ele continua, né, ele dizendo assim, a nova justiça é superior à antiga. E ele começa a ouvir, e todos esses pedaços ele fala sobre ouviste o que foi dito, né? Então ele fala lá, adultério e divórcio. Uma coisa interessante quando Jesus fala do adultério e do divórcio é que assim, não comentarás, ouviste o que foi dito, não comentarás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela no seu coração. Acabou. Acabou. Todo mundo que abre aí a internet, vê lá uma mulher bonita, um homem bonito, e fica olhando para ele já, né? Já está com problema. Já deu problema. Né? Aí, caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o corpo seja lançado na geena. Né? Olha só, Jesus já de novo falando, né? Dando uma dica da reencarnação. Porque quando a gente faz alguma coisa de errado, digamos, vamos falar que em vez de adultério, eu vou falar de traição. Vamos falar de uma traição qualquer. Eu tive um sócio e eu roubei o meu sócio. Né? E por causa eu roubei o sócio ficou num problemão, uma dificuldade danada, entrou em depressão, sei lá. Bom, causei muito dano àquela pessoa, àquela família daquela pessoa, né? Prejudiquei muita gente. E aí? Não é um adultério? A traição não é um adultério? Né? E Jesus, uma coisa interessante, né? Se você olhar, né, o texto bíblico, toda vez que Israel, o texto do Antigo Testamento, toda vez que Israel peca, Israel é comparado a uma prostituta. Né? Por quê? Por que ele compara o Antigo Testamento em várias situações? Né? Compara toda vez que Israel está traindo a Deus, é comparado à prostituta. Porque era com as prostitutas que os homens traíam as mulheres. Então, era uma maneira de mostrar, né, mostrar a ideia de que a traição era um pecado. E quando Jesus fala, né, que aquele que é melhor arrancar o olho, se teu olho está fazendo uma coisa, é melhor arrancar, porque do que você ir inteiro para o inferno, né, para a geena, ele está falando da reencarnação, que a gente às vezes errou. É melhor a gente vir com algum problema, né, de saúde que impeça a gente de errar de novo. Temos vários exemplos disso na literatura espírita. Né? Aí ele fala também do divórcio. Uma coisa interessante é porque, quando ele fala do divórcio, é porque existe o divórcio. Se ele não falasse, né, ele não fala que na lei, né, existe o divórcio. Ele não fala que é indissolúvel o casamento aí. Ali ele fala, não, quando
Diz falar, aquele que repudiar sua mulher, dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere. E aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Então ele fala, existe o divórcio. Né? E ele fala prostituição. Prostituição é traição. De novo, né? Então, assim, o adultério e o divórcio ali, ele está sempre associando a traição. E a traição sempre é um grande problema para a gente, né? E aí, várias vezes, Jesus fala lá na frente, acho que em Marcos, raça adúltera e pecadora. Quando ele fala adúltera, ele não está falando que todo mundo comete adultério, ele está falando que todo mundo está traindo Deus, traindo a lei de Deus, traindo a tradição judaica, de seguir, fazer o que Deus está mandando. Né? Então, o adultério aqui ele tem essa conotação. Aí depois ele fala, proibição de juramento, é aquele não darás falso testemunho também, né? Aí ele fala assim, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Isso foi o que o pessoal ouviu. Eu, porém, ouviu dos antigos. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese alguma. O juramento, né, era uma prática antiga. E ainda, em muitos lugares, em muitas situações, o juramento é uma prática. Né? Você vai no tribunal, né, como testemunha, sei lá, você jura que você vai falar a verdade. E se depois você for pego na mentira, você está cometendo um crime de perjúrio. Né? E lá, naquela época, o pessoal jurava muito, né? Não, eu juro que eu vou fazer isso, eu juro que eu vou fazer aquilo. A gente fala muito isso, né? Juro por Deus, juro pela minha mãe, juro não sei o quê. E Jesus fala, olha, não jureis em hipótese nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos pés. Quer dizer, não pode jurar por nada, nem no céu, nem na terra. E nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo, branco ou preto. E está falando, não jura, porque você não tem controle do que vai acontecer na frente. Como é que eu posso jurar, né? Eu, assim, Ivana, eu tenho um compromisso lá no centro segunda-feira. Terça-feira. Eu juro que eu vou estar lá. Normalmente eu estaria, mas pode acontecer alguma coisa que eu não possa ir, porque eu não controlo. Mas no tribunal eles ainda falam, né? Juro falar a verdade, somente a verdade, né? Isso ainda existe no nosso. Ainda existe. Ainda existe. E se você jurar não falar a verdade e não falar, você está cometendo um crime. É falso testemunho. Nas nossas leis também é crime, né? Aí Jesus fala assim, olha, não jura. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Quando você vai falar alguma coisa, olha, não posso me comprometer. Não dá. Né? O sim é sim e o não é não. Né? A gente não vai ficar prometendo coisas que a gente provavelmente não vai conseguir cumprir. A gente vê muita gente prometer, né? Eu prometo que eu vou entregar o pedreiro, né? Pedreiro, prometo que eu vou entregar essa parede pronta amanhã. Né? A gente passa por... E é muito chato, né? Eu prometo que vou terminar o trabalho aqui, né, daqui a pouco. E a gente não faz isso. Porque é por isso que Jesus está aí falando sobre... É para falar a verdade, não é para ficar inventando moda. Proibição de vingança. Aí está o olho por olho, o dente por dente. Né? Aí, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes daquele que te fere na face direita, oferece também a esquerda. E aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, dá também a veste. Quer dizer, a túnica entrava por cima da roupa. Então, falando, além de dar a túnica, dá a roupa também. E se alguém te obriga a andar numa milha, caminha com ele 2. Né? Então, assim, existia, né? Existe ainda, né? A história da honra, né? Ponto de honra. Então, as pessoas brigavam por ponto de honra, né? Então, você ia se vingar, porque, sei lá... Era a época dos duelos, né? Duelo, isso que eu queria chegar no duelo. Você chega assim, né, mais na frente, chega no duelo. O que é um duelo? O duelo é um cara que não fez da minha honra, eu vou lá, vamos disputar um tiro, quem atira mais rápido, ou sei lá, luta de espada. E aí não faz sentido. Né? A gente, às vezes, precisa entender o que está acontecendo. Né? Olho por olho, dente por dente, não resolve. Só vai criar uma nação, um povo, um mundo, uma humanidade de caolhos
e banguela, porque eu vou sempre ficar trocando olho por olho, vou ficar cego e vou ficar sem dente na boca. Algum momento isso tem que parar, né? Então, Jesus também está falando não só do cotidiano, também está falando da vida espiritual. Porque nós sabemos, né? A gente fica pensando, né? Isso é um pensamento espírita, que muitos espíritas têm. Então, fulano assim, por que fulano passou por matou essa pessoa aqui? Porque em outra vida, fulano foi lá e matou, foi morto pelo ciclano. Então, tá. Aí na outra vida, por que ele fez? Porque na outra esse cara aqui matou ele. E fica um ciclo vicioso, né? Eles vêm com o objetivo de não se matar, mas aí um mata hoje. O objetivo é não acontecer. Mas como tem uma lembrança do passado, e a gente fica com esse negócio de olho por olho, dente por dente, a gente não dá a face. Como é que é dar a face? Por exemplo, muitas vezes vem pai e filho, mãe e filho, né? Mãe e filha, né? Por quê? Porque, às vezes, uma traição do passado, né, você resolve vindo como filha. Né? Um crime do passado, você resolve vindo como filho ou como pai, né? Você troca ali. Então, esse olho por olho, ele não faz sentido. Por isso que Jesus proíbe a vingança. Né? Aí, Jesus vai falar de perfeição espiritual e de amor e ódio. Ele fala assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Olha só, Paulinho, coitado, deve estar se torcendo aí. Orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol igualmente sobre os maus e bons, e cair a chuva sobre os justos e injustos. Com efeito, se amais os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? Quer dizer, os cobradores de impostos, que eram odiados por todo mundo, eles também não amam alguém? E se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis demais? Quer dizer, se você só cumprimenta os hebreus, não fala com os romanos, né? Que mal? O que você está fazendo demais? Não fazem também os gentios, aqueles que não são judeus, a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Essa perfeição que ele está falando, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala muito sobre isso. Né? Ele fala que essas palavras não podem ser entendidas no sentido da perfeição divina, que é uma perfeição relativa. É o que dá para a gente fazer. Mas como é que a gente vai fazer isso? Né? Essa relação de amor e ódio, amar os inimigos. Como é que eu vou conseguir essa perfeição? O que é essa perfeição espiritual? O que é isso? Então, aqui é o texto de Jesus, né, de Mateus, que Jesus fala: amai vossos inimigos, fazer bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. Aí, o Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, num livro chamado Morte Acima, ele fala, eu achei esse texto ótimo. Ele fala assim: amar os inimigos, na conceituação de Jesus, é compreender, acima de tudo, que as faltas daqueles que não se afinam conosco poderiam ter sido nossas. E imaginar quão felizes nos sentiríamos se tivéssemos, porventura, os nossos erros desculpados e esquecidos por aqueles aos quais tenhamos ofendido. Ser indulgente, né? Com o erro alheio, porque da mesma forma que o outro... Imagina só, né? Outro dia eu já vi um exemplo, né? Um exemplo assim, a pessoa. E Jesus fala desse exemplo, né? Jesus fala de um senhor, um senhor vai lá, perdoa a dívida do cara. E aí o cara depois vai lá, não perdoa a dívida pequenininha, perdoa a dívida grande, a dívida pequenininha ele não devolve, não perdoa do outro. Porque a gente tem que se colocar, a gente quer que seja perdoada a nossa dívida, o nosso erro, né? Mas só que a gente não aceita isso. Aí, quando você vai andar, deixa eu ver se eu não sei se eu botei aqui. Aí, nesse mesmo texto, né, o Emmanuel fala assim: é melhor você orar para os outros, orar no sentido de que você pedir para essa pessoa
para que os espíritos amigos vão lá e faz com que essa pessoa olhe para o outro lado, para que ela não te perturbe mais, para que não piore a situação, né? Orar para que os espíritos que tomam conta daquela pessoa que faz o mal para você, para que essa pessoa tome juízo, para que ela, o mais rápido possível, possa reparar o erro. Então, assim, é muito interessante essa visão do Espírito Emmanuel aqui. E aí, né, em Mateus 22, Jesus fala a máxima lá. Aí os fariseus estão lá e fazem uma pergunta para ele. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele responde, amarás a Senhor Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e o profeta. A gente viu aqui as leis, né? As leis, os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Amar a Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem adorarás. Amar a Deus. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Amar a Deus. Lembra-te do dia de sábado para santificar, para amar a Deus. Então, esses 4 aqui, amar a Deus. Honrar pai e mãe, seu próximo. Não matar o teu próximo, amar o próximo. Não adulterará, não trair ninguém. Amar ao próximo. Não furtará, né? Não roubar ninguém. Amar ao próximo. Não dará falso testemunho. Amar ao próximo. Não cobiçar as coisas dos outros. Amar ao próximo. Olha aí. Deveres para com Deus e para com o semelhante, né? Por isso que Jesus está falando. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda, né? E amar ao próximo. Nisso se resume a lei e os profetas. Por quê? Tudo gira em torno dos 10 mandamentos. Uma coisa que acontece, né? Agora sim, voltando para o Jesus está falando. Agora, como que eu faço isso? Meu Deus. Né? Como que a gente vai fazer isso? Porque quando eu chego, né, nas situações, né, a vida, ela me traz, por exemplo, sensações. Né? Tem a tal da inteligência emocional. O que é isso? Porque os nossos sentidos, eles trazem as sensações de imediato. Então, calor, frio, né? Claro, escuro, gosto ruim, gosto bom, cheiro ruim. Os nossos sentidos trazem essas coisas para a gente. Mas, através desses sentidos, a gente tem uma emoção. Então, quando eu vejo uma coisa que eu não gosto, quando eu ouço uma coisa que me ameaça, eu tenho uma emoção. Uma emoção é uma coisa rápida. Né? Ela vem muito rápido. Você não consegue controlar a tua emoção. Você sente aquilo. É uma coisa instintiva. Vem essa reação através dos sentidos é uma coisa que os animais têm. Então, um cachorro, quando se sente ameaçado, ele não late, ele não morde, né? Ou sai correndo, porque é uma reação instintiva. Né? É uma emoção que a gente tem, que vem lá da evolução, né? do corpo humano. Mas nós, né, quando a gente nutre um sentimento, a gente precisa usar a razão. O sentimento é mais elaborado. Então, nossos sentidos trazem uma sensação, por exemplo, ou você ouvir alguma coisa, você ver alguma coisa, você sentir uma coisa quente, uma coisa fria, o gosto, né? E aquilo te traz uma emoção. Desperta em você uma emoção. Às vezes um cheiro que você sente lembra uma coisa do passado e tal. E aí o sentimento né, você lembrar do passado e começar a sentir aquilo ali. Bom, o que é essa tal de inteligência emocional? Tem as sensações, emoções e sentimentos. Sensações são visuais, auditivas, olfativas, gustativas, táteis, e tem outras sensações de equilíbrio, sensação de espaço, né, de sensação do lugar no espaço. São essas sensações que vêm através dos sentidos. Né? As emoções são o quê? Alegria, paixão, surpresa, raiva, medo, vergonha. Né? Tá lá naquele desenho animado lá, né? Como é que chama o desenho animado? Das emoções. Daqui a pouco eu lembro o nome. Acho que sim também. Então, tem a tristeza, né? Isso, então. São coisas que são emoções. O que são emoções? Você, quando vê uma coisa que você gosta, você fica alegre. Né? Quando você vê alguém que você gosta, você vê uma pessoa que, sei lá, te traz uma emoção, traz uma paixão. Você vê um negócio, você tem uma surpresa, você fica com medo, vergonha. Às vezes você faz alguma coisa que dá vergonha.
Fala, Patrícia. Os divertidamente, né? Isso. Divertidamente. Lembrei na hora que você levantou a mãozinha. Divertidamente, né? Então, mostra as emoções. Mas o que é o sentimento? Né? O desenho animado era isso. A menina tinha as emoções, mas o que ela fazia com isso? Né? A alegria queria que ela ficasse sempre feliz. Mas ela não tinha isso, né? A alegria precisa que ela tivesse lá um monte de situações acontecendo para ela ficar feliz. O amor, né? A paixão é uma coisa, o amor é mais do que paixão. Né? Amor é o que você olha para minha neta, por exemplo, né? Para o meu filho, para minha esposa. Aquilo é amor. Né? O ódio é uma coisa que você tem que pensar, né? Você fica remoendo. O ódio é uma coisa que você fica remoendo, você pensa naquilo. Empatia, você se colocar no lugar do outro. O medo, né? O orgulho, a ansiedade, tudo isso vem como reações, né? Da vergonha, né? O orgulho e a ansiedade vem a reação do medo. Então, os sentimentos são coisas mais elaboradas, né? Então, o Daniel Goleman, nesse livro aí, Inteligência Emocional, ele tem vários livros. Ele tem o Zé Luiz, que é engenheiro. Ó, esse livro aqui é ótimo para quem eu estudei na minha época aqui, que eu trabalhava com um monte de gente. Isso aqui tem um treinamento de como trabalhar a inteligência emocional em equipes. E aí, o medo, né? Por exemplo, ele diz assim, cada tipo de emoção que vivemos nos predispõe a uma adição imediata. Então, o medo, por exemplo, é correr ou atacar. É defesa. Defesa, né? Por quê? Essas reações, texto dele lá, as reações automáticas desse tipo ficaram gravadas no nosso sistema nervoso. Por quê? Durante um longo e crucial tempo da pré-história humana, eram decisivas para a sobrevivência ou a morte. Então, o que acontece? Quando você está com raiva, por exemplo, o sangue flui para as mãos, ficando mais fácil dar um soco no inimigo, por exemplo. O batimento cardíaco acelera, vem uma onda de hormônio, adrenalina, que gera uma pulsação que dá energia para você ter uma atuação vigorosa. Mas isso aí a gente tem que lembrar que é coisa de segundos. Segundo acontece tudo isso, né? Exatamente. E ao mesmo tempo que vem, passa. E depois que passa, tem uma sensação de... Aí é o que a gente faz com entra em choque, sei lá. O medo, quando você está com medo, o sangue corre para as pernas, para facilitar você sair correndo. O rosto fica branco, por quê? O sangue vai para baixo. Né? Por isso parece que alguém está com frio, né? Está gelado, né? Fiquei gelado de medo. Porque o sangue corre para os músculos. Sangue. É sério, é de um livro. O que você está falando? Ah, está conversando com alguém. Inteligência emocional, isso é do livro Inteligência Emocional. Então, a emoção, né? A raiz da palavra emoção vem do latim movere, mover. A emoção indica, em qualquer emoção, está implícito a propensão a agir de imediato. Né? Então, a emoção, ela implica numa ação. Por isso, quando a gente sente alguma coisa, né, a gente tem uma emoção, é muito complicado você controlar a emoção. Aí o Daniel Goleman fala, olha, as primeiras leis, programações sobre a ética, Código Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Os 10 mandamentos, acabamos de ver. Os éditos do imperador Ashoka, que é da Índia, que também é um código de conduta, podem ser interpretados como tentativas de conter, subjugar e domesticar as emoções. Porque para você não deixar as emoções agir muito rápido em cima de você. Né? Para você fazer agir de maneira impulsiva, como a Ivana falou. Mas, André, é bom a gente pensar, porque às vezes as pessoas confundem a emoção com comportamento. Tem uma diferença. Uma coisa é a gente sentir raiva, é uma emoção natural de defesa, tem alguma coisa te dizendo que não está legal, que não está bom. Outra coisa é a violência. Quando a gente age com violência, não é mais emoção, é comportamento. Exatamente. Então, a gente não pode misturar as coisas, né? A gente tem que saber essa diferença, porque às vezes não é a raiva que vai levar a gente para o buraco, mas é a forma, é o nosso comportamento, como a gente reage em relação a algumas situações, né? Então, é bom a gente não confundir emoção com comportamento. Entender a diferença. É isso aí. Por isso que é importante você, como diz Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, na questão 919,
né? Que a Ivana adora esse texto. Ah, eu gosto. Conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Por que ele fala isso? Porque eu tenho que aprender quando que eu tenho uma emoção, como que eu reajo. Quando eu me conheço, eu já sei, se eu ficar com raiva, eu estou agindo assim. O que eu tenho que fazer para controlar isso aí, para controlar essas emoções, para mudar o meu comportamento? Porque a raiva tu vai sentir, né? Como o Ivana falou. Como é que eu faço para sair dessa situação, né? Mudar o meu comportamento? Né? O que ele fala lá é que a gente, todo final de cada dia, que a gente avaliasse as nossas ações durante aquele dia e ver onde a gente precisa melhorar, né? O que aconteceu, né? Então, ele fala de que a gente deveria fazer uma avaliação diária, né, das nossas atitudes durante todos os dias. Por isso que o Espírito Emmanuel fala naquele livro, né? No Monte Acima, orar pela felicidade dos inimigos. Do silêncio do coração, envolvendo em vibrações de paz e encorajamento, mentalizados sempre tranquilos e felizes. Né? Porque não faz sentido você querer ficar com raiva do cara e alimentar aquilo ainda mais. Né? No livro Caminho, Verdade e Vida, também, o Espírito Emmanuel, pela mediunidade do Chico, fala da necessidade da reforma íntima. Ele fala lá, o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons e maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil o homem confessar a aceitação das verdades religiosas, operar adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, compreensão fraternal e espírito de sacrifício. Olha que situação. Né? Então, quando a gente está falando de educação, o que é educação emocional? Né? O que é inteligência emocional? O que o Daniel Goleman traz para a gente? Né? A gente tem as pessoas que têm uma inteligência emocional avançada, elas conseguem controlar as emoções dela. E todo mundo sente aquelas emoções. Né? Todo mundo tem sensação, todo mundo tem emoção e todo mundo pensa, né? Sofre sobre isso. O que nós temos que fazer é usar aí a razão para poder entender quando que uma emoção minha vai me gerar um comportamento, como a gente falou, Ivana, um comportamento ruim, né? Ou da raiva, ou do medo. Porque o medo também, o medo é uma coisa instintiva. Como do mesmo jeito que a raiva você pode explodir, o medo você pode entrar em depressão, né? Viver com medo todo dia, toda hora, também não é. Aí já é outra coisa, já virou comportamento, não é mais só a emoção. Eu lembrava eu sempre lembrei da falecida minha sogra, né? E ela tinha muito medo de acontecer algumas coisas com meu filho. Aí, outro dia ela me ligou, André, teu filho está em casa? Ah, dona disse, por quê? Não, porque eu vi que aconteceu um acidente na Barão do Rio Branco e ele, olha só, olha o que foi a cabeça dela. Ela viu em algum lugar que teve um acidente na Barão, né? Deu aquele medo, pensou no neto, já achou que o neto podia estar de carro, que não sei o que podia ter sido ele. Olha só. O medo vira ansiedade, né? A pessoa fica ansiosa, já começa a prever um montão de coisas que não aconteceram ainda e a pessoa sofre antes, né? Isso que o Goleman fala, que isso é uma falta de inteligência emocional. A pessoa que tem inteligência emocional, por exemplo, chega lá no trabalho, né, acontece alguma coisa lá que pode ser uma ameaça ao seu trabalho, ele não vai querer atacar o outro, ele não vai fugir, ele não vai correr do negócio, ele vai parar e pensar, não, o que está acontecendo? Como é que vou tentar entender melhor isso aí? E aí a gente vai andando. E aí você entra a empatia, entra a calma, a paciência, a serenidade. Né? Então, existem pessoas que conseguem, vou pegar aqui uma colinha, né? A pessoa que tem, assim, que consegue perceber as próprias emoções, isso é inteligência emocional. Aquela que reconhece os seus pontos fortes e os pontos fracos e não tem medo de falar. Né? Aquela que tem autoconfiança, porque ela, não, eu sei o que eu posso fazer.
eu sei meus pontos fracos, meus pontos fortes, por causa disso eu tenho autoconfiança. Autocontrole, né? Lidar com as emoções perturbadoras e os impulsos, né? De maneira controlada, é autocontrole. Manter padrão de inteligência, de integridade e honestidade. Adaptabilidade, ser flexível, aceitar a situação, aceitar a opinião diferente do outro, da sua, né? A opinião do outro diferente da sua, né? Assumir a responsabilidade pelas suas coisas, né? Estar sempre disposto a mudar, isso tudo é inteligência emocional. É uma pessoa que está motivada, que corre atrás, que quer fazer as coisas, né? A pessoa que se dedica a um trabalho, a pessoa que tem iniciativa, a pessoa que é otimista, isso tudo significa inteligência emocional. E nós, que somos espíritas, além disso, de a gente poder trabalhar o autoconhecimento, a gente sabe que existe a inspiração. Para os nossos guias, nos inspiram às vezes. É por isso que quando Kardec pergunta lá para os espíritos influenciam, de ordinário, influenciam na nossa vida? Eles falam, não, normalmente são eles que fazem, comandam você, né? Eles que nos conduzem. Eles que nos conduzem. E aí o Kardec fala, mas como reconhecer quando uma ideia, um pensamento é meu, diferente do quando vem uma inspiração? Geralmente o primeiro é seu, porque ele está falando da emoção. A pessoa que já está conectada com os guias, ela sente a raiva, mas os espíritos estão lá e ajudam a gente a ter esse equilíbrio. Como é que o Daniel Goleman fala aqui? Autocontrole. Né? Então, a gente tem que começar a aceitar essa inspiração dos guias, que vão nos ajudar a manter esse autocontrole. E quando a gente tiver mais, né, a pessoa, quando ela está mais evoluída, quando ela já está mais evoluída no sentido assim, demais, tem muito controle emocional, ela usa a intuição dela mesmo dá. É como se ela conhecesse o pensamento de Deus, que é a perfeição moral que Jesus está falando ali no final do capítulo. E o que é o conhecimento do pensamento de Deus? Eu já sei que não é para ficar com raiva. Igual quando chegaram para o Chico, você não está chateado, você não está... você não ficou chateado que aquela pessoa te ofendeu? Você vai perdoar ela? Perdoar o quê? Nem ofendido eu fiquei. Porque essa pessoa já está percebendo a intuição. Né? Já tem intuição do que Deus Nem quer. se ofende mais com o Nem se ofende. o outro fala. É o que ele falou naquele texto. Ele se coloca no lugar do outro e já sabe, né, que ele poderia fazer aquilo do mesmo jeito. Então, né, inteligência emocional, né, é autoconhecimento e reforma íntima. O que é autoconhecimento e reforma íntima? Não são palavras. O que a gente fala, toda reunião espírita fala de reforma íntima. Reforma íntima não é fácil. Né? Autoconhecimento não é fácil. A gente precisa, né, se conhecer, a gente precisa ter o contato com os espíritos amigos, né? Precisa estudar para que a gente possa ter evolução espiritual. E O problema, sabe o que é? É que a gente fecha os olhos para essa reforma aí, porque a gente não quer olhar para os nossos problemas. E essa é uma das maiores dificuldades do espírito, é ele olhar, né? Na semana até falei sobre isso lá no centro, né? Sobre aquela divisão que o Jung fez, né? Do ego, da consciência, do inconsciente, do inconsciente profundo, né? Geralmente a gente vive muito só a nossa realidade, só para o que está externo. A gente não quer olhar para o que está interno. E a gente só fica no que o pessoal chama do ego, né? E a gente não olha para o nosso inconsciente pessoal, que é onde está não só as partes patológicas, doentes que a gente tem ali as nossas virtudes, tem tudo, mas a gente não olha para esse lado, a gente não quer acessar esse campo. O campo do medo, o campo da depressão, o campo da ansiedade, está tudo lá no nosso inconsciente pessoal, né, que eles chamam. E a gente vive muito externo, né, que é mais fácil. A gente só presta atenção no que a gente está vendo. A gente só presta atenção na realidade, no que a gente está enxergando, no que a gente está percebendo, né? É igual, por exemplo, eu estou aqui, ó, nesse quarto aqui. É a mesma coisa, esses dois campos, o ego e o inconsciente pessoal, né? A gente está aqui, eu estou percebendo vocês, mas existe um montão de coisa acontecendo no outro cômodo.
Não é? No outro cômodo, minha mãe está lá, está vendo televisão, eu não sei se ela está tomando água, nada, mas não estou vendo, eu só estou percebendo que está aqui. Isso é o que acontece com a gente. Né? Enquanto a gente está aqui conversando, falando, existem várias situações emocionais que a gente tem, que a gente sente, mas a gente prefere não olhar. Né? Então, é isso, essa reforma íntima é a gente sair desse externo e olhar para essas nossas dificuldades. É igual o André falou, por que no momento de raiva eu reajo com violência? Aí a gente justifica, eu estou com raiva. Mas não é isso. Né? É diferente. Essas coisas, por isso que reforma íntima é difícil de fazer. É o pronto falei. É o pronto falei, às vezes até a própria compra por impulso. Tudo isso é falta de inteligência emocional. Uhum. Né? E aí, como eu falei ali, né? André, Oi. Como faria eu ou você se tu estivesse te explicando, fazendo uma palestra, qualquer coisa, e eu, por todo momento, te interrompesse e não deixasse você fazer a palestra? Como é que ficaria você? Eu não ficaria, Ou seja, e se acontecesse isso num dia, e depois no outro dia, e depois no outro dia, e depois no outro dia? Eu ia conversar com você, Paulinho. Sim, e se mesmo assim não parasse? Ué, Paulinho, ou alguém tem que ceder na história. Ou eu ia usar um jeito. Mas é isso que muitas vezes. Mas isso que muitas vezes a ira ou a raiva. A gente vê, querido, você falou de um desenho aí desses sentimentos, como tem o Hulk, não é? O que é o sentimento? O sentimento dele, quando sentia raiva, ele se transformava. E se transformava e agia de outra maneira. Mas eu vejo que tem muitas vezes que acontece isso. Houve até uma historinha de um rapaz que agrediu o outro por ser chamado de apelido que ele não queria. E, neste momento, o advogado falou para o juiz e ficou repetindo a história o tempo todo. Até o juiz falou assim, não é? Para de repetir essa história que eu já não aguento mais. Aí eu falei, poucas vezes eu falei com o senhor, imagina se eu fico fazendo isso o tempo todo, que nem foi o rapaz, por isso que ele agrediu o outro. Então, tem vezes que até a reforma íntima é realmente difícil, porque a gente tem hora que perde a noção, que fala, já expliquei, já fiz, já falei, e não adiantou. Mas eu acho, Paulinho, que a gente só passa por situações que a gente precisa. Tudo bem, então é isso que eu estou te falando. A gente só passa a pessoa que está passando por isso não sabe que a gente precisa. Se a gente não precisar, não vai passar. Mas tem muitos que não entendem, não tem noção dessa coisa. Lógico, aí cada um vai reagir dentro do grau de evolutivo que ele tem, não é? E tu ia conseguir fazer isso com o Chico, por exemplo? Tu imagina o Chico fazendo isso? Por que ele não reagiria? Por que ele não reagiria? Porque ele já alcançou um padrão emocional de controle em que ele considera tudo no outro. É aquilo que Jesus falou lá, de tu amar o semelhante de verdade. Ele não recebeu um tapa na cara lá, da mulher lá, da mãe lá, num dia, numa reunião? Entendeu? Então, mas os exemplos, Chico, Jesus... Então, essa a gente não pode pegar. Não, a gente pode se inspirar. Não adianta a gente querer ser eles agora. Mas eles é um modelo que a gente precisa alcançar um dia. Porque senão a gente vai viver nesse pega para capar da vida. Mas tem muitos que não têm esse entendimento. Lógico, por isso que a reforma fica muito... por isso que existem essas coisas. E ainda tem esse tipo de sentimento, e a reforma íntima, que o André falou, é muito difícil, realmente. Né? Mas por isso que a gente está nesse planeta aqui e não está num planeta feliz. Sim. Mas isso, então, é nós, o entendimento nosso. A gente estuda, a gente ouve falar isso o tempo todo, e olha que é difícil para nós. Mas, olha, Kardec falou muito bem, né? O que ele fala lá para a gente? Quem é o bom o quê? O bom é o bom espírita, né? Aquele que se esforça. Ele não disse que a gente tem que ser perfeito, mas disse que é aquele que se esforça para dominar suas más tendências. Né? Não estou nem falando do espírito, porque o espírito que faz isso
coitado, ele está pior do que qualquer coisa, porque ele sabe, ele entende, ele já foi explicado. Né? Eu estou te falando de uma pessoa que esteve fora de todo esse ensinamento que a gente recebe. Para quem não estava aí no início... Mas isso não é, o Paulinho, mas essas coisas é pregado em qualquer religião, né? A maioria fala sobre tolerância, sobre bondade, sobre amor. Jesus não veio só para nós. Jesus está em tudo que é religião. E o que ele falou lá para nós, que a gente estuda aqui, é o que está lá, em qualquer religião. O judeu, no caso de lá, eu já trabalhei com muito tempo, o entendimento deles é bem diferente, realmente. Mas eles não reconhecem Jesus como a gente, não reconhecem, então, entendeu? Eles ainda estão esperando o Messias ainda. Não, sim. Mas então, por isso que o ensinamento é diferente. Então, tem muitos que são também, esse olho por olho aí, que o André já comentou aí, acontece. Mas é só esses sentimentos de que a gente transforma o sentimento, né, que você já falou. Aí é por isso que eu quis dar o exemplo de ter vezes que a coisa fica cansativa. Então, outra pessoa já não aguenta mais. Mas vamos lá, gente. Chegamos aqui ao fim. Eu só queria falar um pouco, deixar um pouco a referência da música do início, né? Porque a música do início ela falava lá, né? Deixar fluir a força divina em nós. Né? Essa é uma das recomendações para a gente aprender a ter essa inteligência emocional. Então, pessoal, boa noite. Semana que vem, Mateus capítulo 6 e 7 e Lucas capítulo 6.